Não tem como ser sedentário. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples como que vocês podem aumentar o nível de atividade física diária de vocês para que vocês possam sair do sedentarismo, mudando alguns comportamentos bem básicos na sua rotina diária. Você aí conhece alguém que não faz nenhuma atividade física, que é sedentário, que é sobrepeso, tem alguma doença crônica não transmissível? Esse vídeo aqui eu peço que vocês recomendem para essa pessoa, vai ser importantíssimo para ela, que eu vou mostrar para vocês alguns hábitos simples. A gente, alterando esses hábitos, a gente pode atingir a quantidade mínima de atividade física diária para sair do sedentarismo. Para vocês terem ideia de alguns dados, pessoal, cerca de 31% de pessoas adultas no mundo não fazem nenhuma atividade física, são sedentárias. No Brasil, cerca de 47% dos adultos são considerados sedentários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40,6% dos jovens fazem alguma atividade física no tempo livre, é muito pouco. Antes de eu explicar para vocês como que a gente pode melhorar alguns hábitos, mudar algumas coisas no nosso dia para a gente aumentar nosso nível de atividade física diária, vocês sabem de onde que vem o sedentarismo? A etimologia da palavra sedentarismo vem do latim sedere, que é igual a sentar, ou seja, ele tem como significado aquele que fica sentado, ou aquele que permanece no mesmo lugar. Essa é a etimologia da palavra. Não é à toa que quando a gente pensa em sedentarismo hoje em dia, você pensa talvez naquela pessoa que não faz nenhuma atividade física, que é sobrepesada, que não pratica nenhum esporte, não faz nenhum exercício físico. E tem a ver, né? Porque é aquela pessoa que não faz nenhum movimento, é aquela pessoa que fica parada, que fica no mesmo lugar. Você pensa que é uma pessoa que tem um baixo gasto de energia diário, talvez seja uma pessoa que consome mais energia do que gasta no seu dia. Mas da onde surgiu o sedentarismo? O ser humano sempre foi sedentário? Vamos voltar um pouquinho na história da raça humana, cerca de 150 a 200 mil anos atrás. O ser humano em sua história, em grande parte dela, foram nômades, ou seja, a gente tinha que sair por aí para buscar o mínimo para nossa sobrevivência. A gente saía para buscar água, a gente saía para buscar comida, a gente saía para procurar um lugar melhor para viver, por causa das condições climáticas, por conta dos animais. Então o ser humano foi sempre um ser de muito movimento. A gente não existia esse hábito de ficar parado, até porque esse nomadismo era essencial para a nossa sobrevivência. E o sedentarismo, pessoal, começou a surgir apenas na história do ser humano, da raça humana, há cerca de 10, 15 mil anos atrás, que a gente chama de Revolução Neolítica, ou seja, surgiram as primeiras aldeias permanentes da história da raça humana. Então a gente não foi mais atrás por aí de água, porque o ser humano fez aldeias próximas a rios. A gente não ficou mais indo atrás de caça, a gente não foi mais caçar animais, porque o ser humano começou a criar esses animais e a gente começou também a desenvolver a agricultura. Ou seja, a gente não precisava mais andar vários quilômetros atrás disso tudo. Mas mesmo assim, a gente não era um povo parado, a gente não era uma raça parada, a gente não ficava parado. Apesar que o ser humano conseguiu se fincar em um local específico por conta dessas condições favoráveis de sobrevivência. Água, moradia e comida estavam mais acessíveis para nós. Ou seja, a raça humana se modernizou, onde surgiram a partir daí as primeiras cidades, lá na Mesopotâmia e no Egito. Vamos chegar um pouquinho mais perto agora da nossa realidade. O sedentarismo começou a se tornar mais problemático para nós a partir da Revolução Industrial, apenas algumas décadas atrás, onde a gente teve que mudar nosso estilo de vida, consequentemente mudou nossas condições de saúde por conta dessa Revolução Industrial, onde por conta da automatização dos processos de trabalho, houve grande redução do nosso esforço físico. E agora falando um pouquinho mais próximo da nossa realidade, com a revolução ou com a evolução das telas, dos celulares, das televisões, dos computadores, a nossa inatividade física aumentou. Isso tudo mudou nossos hábitos e nosso estilo de vida. De trabalhos que o ser humano precisa ficar muito tempo sentado, ficaram mais presentes, contribuindo com o problema mundial do sedentarismo. E consequentemente com a pandemia, isso teve seu maior ápice. Hoje o sedentarismo é considerado o segundo maior fator de risco de morte do mundo e um grande problema de saúde pública em escala global, pois esse comportamento sedentário desencadeia na gente ou tem mais propensão de desencadear diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, câncer, depressão, ansiedade, hipertensão, afetando completamente a nossa sociedade. No Brasil, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, seguido pelo câncer e doenças respiratórias crônicas. Ou seja, pessoal, caso a gente não queira ser acometido por essas doenças, nós precisamos sim fazer o mínimo para não ser sedentário, pensando na questão do nosso estilo de vida. E o mínimo
mínimo para nós não sermos considerados sedentários, pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é nós fazermos por semana 150 minutos de atividade física moderada, como a caminhada, por exemplo, ou 75 minutos de atividade física mais vigorosa, de intensidade mais alta, como corrida, futebol ou esportes que envolvam uma intensidade mais alta. 150 minutos de atividade física moderada por semana é o mesmo que a gente fazer 30 minutos de atividade física moderada por dia, ao longo de 5 dias por semana. Aí a gente entra na questão de tempo. Você pode me falar ou me dar essa desculpa que você não tem esse tempo para fazer essa atividade física, ou você conhece alguém que sempre dá essa desculpa, que não tem tempo para fazer, tem uma rotina muito cansativa, às vezes a pessoa trabalha, ela estuda, já chega em casa está muito cansada, tem que fazer comida, por exemplo. Os pais que têm filhos pequenos em casa para cuidar, que dizem que não tem tanto tempo para fazer alguma atividade física. Esse vídeo aqui é estruturalmente para esse público que tem essa predição de dizer que não tem tempo para fazer alguma atividade física. Mas tempo, pessoal, é questão de percepção. A gente pode conseguir um mínimo, esse mínimo de 30 minutos por dia, apenas mudando alguns comportamentos básicos do nosso dia a dia. Primeiro, ande o máximo que você puder. Tudo que você puder fazer andando, faça. Você, por exemplo, que pega o ônibus para trabalhar. Você sai da sua casa e tem o caminho de sair da sua casa até o ponto de ônibus. Do ponto de ônibus você pega o ônibus, vai para o terminal. Do terminal você vai para o ponto que você desce e vai para o seu trabalho. Nesse trajeto de você sair da sua casa e até o ponto, e de descer do ponto para ir para o trabalho, você pode aumentar esse tempo de caminhada para aumentar a minutagem diária. Como, por exemplo, pegar um outro ônibus que você possa descer em um ponto um pouquinho mais longe para poder caminhar um pouquinho mais. Claro, pensando em não chegar atrasado no trabalho, talvez ser um pouquinho mais cedo de casa. Isso são algumas estratégias. Você tem uma bike parada aí dentro de casa, mas por algum acaso tem vergonha de ir para o trabalho, de bicicleta, por exemplo, às vezes vai de carro, mas tem vergonha de bicicleta, mesmo sabendo o caminho de ir para sua casa até o serviço de bike seria mais econômico para você. Isso também é uma grande vantagem. Ou seja, se você tem como aumentar o tempo de caminhada até o seu trabalho, aumente. Isso já vai te ajudar a alcançar o mínimo necessário. Você que vai de carro nos lugares, que vai de carro para o trabalho, que vai de carro para o mercado, para o shopping, é uma estratégia muito bacana também para você, que é parar um pouco mais longe da entrada do local que você está indo. Se você vai para um shopping, por exemplo, no final de semana, você tem a certeza que se você não for um pouquinho mais cedo dos horários de pico, aquelas vagas que estão mais perto da entrada vão estar completamente lotadas. Não vai ter vaga para você parar. Então você sabe que você vai ter que parar um pouco mais longe da entrada do shopping, por exemplo, ou do mercado, ou até mesmo do seu trabalho, da vaga de estacionamento do seu trabalho. Isso é uma vantagem para você, veja isso como vantagem. Se você parar um pouco mais longe da entrada, consequentemente você vai ter que caminhar um pouco mais para chegar no local da entrada. Isso vai te ajudar a alcançar a minutagem diária. E pessoal, para quem é sedentário, para quem não faz nenhuma atividade física, nenhum esporte, nenhum exercício físico, esse aumento do tempo de caminhada, só por ter parado um pouco mais longe da entrada, a pessoa que é sedentária ela vai se sentir mais ofegante só de ter caminhado um pouco mais. Isso vai trazer benefícios para ela. Até mesmo você que já faz alguma atividade física, você que já faz mais de 30 minutos de atividade física por dia, você que faz academia, você que pratica algum esporte, isso também é um benefício para você. Até mesmo para você não ficar estressado quando chegar em algum lugar e ver que não tem vaga perto da entrada. Isso tende a te ajudar. E isso, pessoal, não vale apenas para o shopping, vale para todos os lugares, para o mercado, para o trabalho, para academia, para faculdade, enfim, para todos os lugares. Segundo, é impossível você morar em prédio e ser sedentário. Apenas se o seu prédio não tiver escadas, aí não tem muito o que fazer. Agora, se ele tiver e você morar, por exemplo, em andares mais altos, não há desculpas. Para vocês terem uma ideia, 30 minutos de caminhada é aproximadamente 13 minutos subindo escadas. Subir escadas é cerca de 2 a 3 vezes mais intenso do que caminhar, exige mais esforço físico. Nós temos várias estratégias para você que mora em prédio que contém escadas para poder alcançar essa minutagem ou melhorar o seu nível de atividade física diária. Cada andar tem cerca de 12 a 15 degraus. A gente gasta cerca de 3 quilocalorias por andar ou 10 quilocalorias por minuto subindo escadas aproximadamente. Parece que é pouco, mas esse pouco nos traz grandes benefícios a longo prazo. 30 minutos de caminhada é cerca de 130 a 150 quilocalorias perdidas, gastas. Aí vai variar dependendo da sua idade e do seu peso. Se você for mais pesado, você gasta mais quilocaloria. Uma conta rápida aqui para a gente fazer. 130 calorias aproximadamente, dividido por 3 quilocalorias por andares. Dá aproximadamente 43 andares para a gente poder gastar aproximadamente a mesma quantidade de quilocalorias que é caminhar por 30 minutos. São realmente muitos andares, mas veja que priorizar no seu dia a dia, você que mora em prédio, você pode priorizar o uso de escadas no seu dia a dia. Isso vai aumentar o seu nível de atividade física diária, o seu tempo de atividade física diária. Você pode subir metade do caminho pelas escadas e
depois pode subir o restante da metade do caminho pelo elevador. Se você for, por exemplo, ao shopping, ao mercado e tiver muita coisa para carregar, o esforço físico vai ser muito maior. Você pode utilizar essa estratégia, por exemplo. Talvez você sinta vergonha dos seus vizinhos poderem pensar que você fica subindo e descendo escada todo dia, mas saiba que eles também não estão muito aí. Eles podem até comentar que tem algum vizinho que fica subindo e descendo escada como para fazer alguma atividade física, mas no final das contas é apenas isso. Ou seja, subir o máximo de escadas que você puder, você que mora em prédio. Então veja pessoal, você no seu dia a dia aí, você que tem um comportamento sedentário, um estilo de vida sedentário, conte com o seu celular ou no relógio quanto tempo você faz atividade física diária. E após essas pequenas mudanças, veja, são pequenas mudanças, é parar um pouquinho mais longe, é descer no ponto um pouquinho mais longe, é caminhar mais, é subir mais escadas, você pode aumentar o seu tempo de atividade física. Conte quanto tempo você conseguiu fazer a mais no seu dia a dia, isso vai te ajudar. Terceiro, você que trabalha sentado ou fica muito tempo parado, precisa fazer pelo menos 2 minutos de atividade física moderada a cada 60 minutos. Existe uma pesquisa muito interessante que eles pegaram trabalhadores que ficam muito tempo sentados, por exemplo, em escritórios, empresas, ou que ficam muito tempo em pé. Pegaram um grupo controle, onde esse grupo de controle não faz nenhuma atividade física durante 6, 8 horas. Ele fica todo esse tempo sentado, talvez levante uma vez para beber uma água e mais uma vez para ir no banheiro, mas apenas isso. E pegaram outro grupo de pessoas que trabalham nesse mesmo local, mas que fizeram atividade física durante esse tempo de trabalho, cerca de 2 minutos a 3 minutos, no máximo 5 minutos de atividade física a cada 30, 60 minutos, para poder medir quantos benefícios essa atividade física, essas pausas ativas no seu trabalho podem proporcionar à sua saúde. E os resultados do grupo que fizeram essas pausas ativas no trabalho, cerca de 2 minutos a 3 minutos a cada 60 minutos de tempo sentado, foram muito benéficas. Essas pausas ativas são muito benéficas para quem trabalha sentado. Mas assim, pessoal, são pausas ativas pensando nesses benefícios para a nossa saúde. Então pega esse tempo para fazer essas pausas ativas para ficar mexendo no celular, para ficar conversando e não fazer nenhuma atividade física. Tem que ser com esse intuito para valer a pena. Eu trabalhava num clube aqui na minha cidade, eu ajudava a cuidar da gestão esportiva do clube. Meu trabalho era ficar sentado na frente do computador e eu fazia essas pausas diariamente. Eu ia beber uma água, às vezes eu só ia caminhar, dava uma volta pelo clube e voltava para minha cadeira. E as pessoas falavam que eu era louco, mas não, eu estava pensando apenas na minha saúde. As pessoas não pensavam nem na saúde dela, muito menos na minha. Por isso que elas pensavam dessa forma. E se a empresa pensa ou preza pela qualidade de vida, pela saúde dos seus funcionários, eu imagino que ela deveria pensar em como proporcionar essas pausas ativas para o seu funcionário. Já tem pesquisas comprovando o quão benéficos são essas pausas ativas para a saúde de quem trabalha por muito tempo sentado. E é assim, pessoal, são 2 minutos que você tem para fazer uma caminhada pelo local de trabalho mesmo, para você poder beber uma água. Tem escadas no seu trabalho, subir cerca de 2 andares e descer, que já é um esforço muito grande. Ou apenas dar uma volta mesmo. Mesmo você que trabalha sentado, mas trabalha sozinho, não tem ninguém em sua volta, você pode fazer uma marcha estacionária no local, cerca de 2 minutos. Depois de 60 minutos ou de 90 minutos também, você pode fazer uma caminhada e depois fazer de novo uma marcha estacionária. Tanto faz, mas o importante é você ter essas pausas ativas. E até mesmo você que treina, você que faz alguma atividade física, você que depois do trabalho vai para uma academia, ou você que vai para a academia e depois vai para o trabalho, você precisa fazer essas pausas ativas, pois elas estão literalmente ligadas com a questão de redução de estresse no trabalho. Quem já trabalhou ou trabalha sentado sabe o quão estressante é o dia. Você até sabe o tempo que você tem que levantar para talvez beber uma água ou para dar uma volta. Isso é muito importante, pessoal. A gente tem que pensar na nossa saúde. Nessa pesquisa em específico, o grupo que praticou essas pausas ativas ao longo da jornada de trabalho apresentaram melhora do humor, melhora da disposição. E a longo prazo, os benefícios cardiovasculares são gigantescos. A redução da pressão arterial, aumento até mesmo da capacidade aeróbica, aumento da motivação, apenas fazendo essas pausas para fazer alguma atividade física moderada. É praticamente um show burnout. E veja, pessoal, essas pequenas mudanças no comportamento, essa mudança nesses hábitos, esses pequenos comportamentos, de fazer um pouquinho mais de caminhada no dia, de fazer uma pausa ativa no seu trabalho, só com isso você tem menos risco de desenvolver AVC, de desenvolver diabetes tipo 2, de desenvolver câncer, de desenvolver hipertensão, de desenvolver alguma doença cardiovascular, de desenvolver depressão. E é assim, quando você começa fazendo o mínimo, ao longo do tempo você vai começar a perceber que você vai fazer um pouco a mais do que você fazia antes, porque isso é natural, nosso corpo vai se adaptar conforme a gente vai dando estímulos para ele, progredindo de pouco a pouco. E além da sua saúde física, com certeza a sua saúde mental vai ser completamente beneficiada apenas mudando esses pequenos comportamentos diários, caminhando um pouco mais, deixando o seu corpo um pouco mais ativo no seu dia. Então veja, pessoal, tempo não é desculpa, tempo é questão de percepção. A gente consegue aumentar o nosso tempo de atividade física
mudando pequenos comportamentos da nossa vida, aumentando um pouco mais de atividade física na nossa rotina diária, sem mesmo ter uma atividade física, um esporte para a gente fazer. É algo básico para a gente, você precisa buscar isso. E agora sim, se você tiver 30 minutos do seu dia para fazer uma caminhada, seja com amigos, seja passeando com o seu cachorro, com seus vizinhos, um grupo de caminhada, por exemplo, isso vai ser muito mais benéfico para você, porque você vai estar tendo uma interação social atrelada a uma atividade física. Vai ser um benefício redobrado para você. Você que já fez caminhada, mas parou porque você talvez tenha enjoado de fazer a caminhada. Eu tenho certeza que você tenha enjoado, por exemplo, porque você sempre fazia o mesmo caminho. Mas, por exemplo, são 30 minutos de caminhada, você pode fazer 15 minutos indo para qualquer lugar. Na hora que você olhou para o relógio e deu 15 minutos, você volta pelo mesmo caminho. E assim, no outro dia que você for fazer novamente a caminhada, você pode fazer um caminho completamente diferente por mais 15 minutos e voltar o restante do tempo fazendo esse mesmo caminho. Claro, tomando cuidado, as precauções e sabendo muito bem o lugar que você está caminhando. Assim você vai estar sempre mudando a rota da sua caminhada, isso vai deixar a sua atividade mais prazerosa para você. Depois você vai estar começando a fazer algumas corridas, você vai começar a querer treinar corrida, você vai fazer a corrida de 5 km, 10 km, vai fazer uma meia maratona, uma ultramaratona, vai se aproximar de pessoas que gostam, que têm esse estilo de vida, isso vai melhorar muito a sua saúde e sua qualidade de vida. Você conhece alguém que é sedentário? Mande esse vídeo para essa pessoa, se inscreva no canal, deixe seu like, escreva aqui embaixo no comentário algum tema que você queira que eu fale aqui com vocês, que eu possa produzir um vídeo. Minhas redes sociais estão aqui no link da descrição, caso você queira seguir, e até o próximo vídeo.